Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão acompanhando as lives, estão assistindo. Então, vamos começar a nossa primeira live do quarto bimestre. Bom, nessa primeira live, eu não vou me aprofundar tanto em assuntos teóricos, no conteúdo da matéria, porque eu primeiro preciso fazer uma devolutiva dos conteúdos, principalmente das atividades do terceiro bimestre, falar um pouquinho para vocês, né, do que aconteceu, correções de atividades, etc. Preciso apresentar para vocês também a atividade do bimestre, do quarto bimestre, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai tratar nesse quarto e último, finalmente, bimestre, né? Além de eu falar um pouquinho do conteúdo, que vai ser um trechinho só dos slides que eu bolei para vocês, eu também vou passar um vídeo, um canal no YouTube que eu acho interessante, chamado Meteora Brasil, e esse vídeo fala sobre direitos humanos. É um vídeo bem explicativo, bem interessante, 9 minutinhos ele tem, simplesmente para ilustrar para a gente o que são os direitos humanos e por que eles ganham tanta polêmica aqui no Brasil. Pelo menos para a gente tentar entender o porquê que existe toda essa polêmica aí no entorno dos direitos humanos no nosso país. Bom, vou projetar minha tela para vocês, a começar pelo Classroom. Então, seguinte, no terceiro bimestre nós tivemos basicamente 3 atividades, né? A pesquisa dos presidentes do Brasil, o relatório das lives e a avaliação. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês no seguinte, essa pesquisa ela era em grupo, vocês deveriam escolher algum presidente da história do Brasil, absolutamente qualquer presidente da história do Brasil. Tivemos algumas escolhas um pouco interessantes, outras polêmicas, sem problema nenhum. Vocês deveriam pesquisar alguns itens básicos a respeito dessa pessoa. O foco principal não era a vida da pessoa, mas sim a política e o mandato político dele, né? A questão de quem foi ele enquanto presidente, ou seja, o que ele fez na presidência do nosso país. E reparem só, olha só que número preocupante. Esse numerinho 0 aqui indica a quantidade de trabalhos que foram entregues e que ainda não foram corrigidos. Se está com 0, é porque tudo que foi entregue foi corrigido, no caso por mim. 18 trabalhos foram entregues, corrigidos. 52 trabalhos foram atribuídos e não foram entregues. Ou seja, 52 pessoas receberam essa atividade aqui no Classroom de vocês, individualmente, mas não me entregaram. Beleza, trabalho é em grupo, né? Máximo 5 pessoas. Nós tivemos grupos aí um pouco numerosos, outros grupos um pouco mais enxutos. Tá. Então vamos dizer que esse número aqui não é o número real de pessoas que fizeram, porque ele é maior. Mais pessoas fizeram porque estavam nos grupos. Ainda assim, a quantidade de pessoas que receberam o trabalho e não entregaram é absurda. É um número preocupante, é um número gigantesco. Teve pessoas, algumas poucas, que entregaram na escola as atividades. Considerei, peguei, corrigi, ok. Ainda assim, esse número é imenso. Imenso. Nem todos têm acesso ao Classroom, mas uma grande maioria tem. Isso me põe na cabeça simplesmente de que alguns simplesmente estão escolhendo não fazer essas atividades. E, pessoal, isso vai trazer um prejuízo muito grande para vocês e um problema imenso para a escola ter que resolver. Algo que talvez não se recupere nem sequer repetindo o ano. Então, por favor, os que estiverem assistindo, não deixem o rendimento cair, não deixem o ânimo de vocês cair mais do que eu tenho certeza que já caiu, infelizmente, esse ano tá uma merda para todo mundo, mas vamos tentar terminar isso da melhor maneira possível, para evitar mais prejuízos. No relatório das lives, a preocupação permanece. 0 entregue, ou seja, nenhum para ser corrigido. 8, apenas 8 enviados. E era algo que podia ser feito, sei lá, em duplo. 62 pessoas não entregaram. Número preocupante. E a avaliação. A avaliação, um pouco mais de pessoas entregaram, mas porque a avaliação ela é individual.
ainda assim, muitos não fizeram nem sequer a avaliação. Essa avaliação consistia em você fazer uma redação refletindo sobre o seguinte questionamento: a política e o Estado são capazes de garantir justiça e direitos a todos os cidadãos? A princípio, a resposta, analisando a questão da capacidade de garantia, a resposta normalmente é não, como a maioria das redações, se não todas as redações de vocês responderam. Porém, em tese, na teoria, teria que ser sim. A política, né? A política seria o meio pelo qual o Estado age, né? O seu mecanismo, as suas ferramentas de ação, ele teria que ser capaz, sim, de garantir justiça e direitos a todos os cidadãos, porque os cidadãos são os que formam o Estado. Mas, na prática, e como muitos, já acredito que até todos de vocês demonstraram, disseram nas redações, não são capazes. Muitas vezes por falta de vontade política, por incompetência, por corrupção, porque o Brasil é grande demais, porque possui infinitas desigualdades. Então, por uma série de fatores, não se consegue atingir essa plena justiça e esse pleno acesso a direitos ou garantia de direitos. Mas o preocupante da situação é o número de pessoas que não estão fazendo atividades. Tá? Conversem com seus colegas, tentem ajudá-los no que for possível, motivá-los no que for possível, ou então, quem tiver algum problema, alguma dúvida, por favor, pode me procurar. Bom, dando seguimento, no Classroom de vocês já têm aqui acesso a esse material didático. Tá? Esse material eu fiz uma breve modificaçãozinha nele, eu acrescentei mais um videozinho de 3 minutos para a gente poder, para quem quiser, lógico, ver aí um resumão, né, sobre o conceito dos direitos humanos. Então, nesse material, vocês têm aqui a parte teórica, né? Esse PowerPoint que eu montei, já tem alguns anos que eu venho trabalhando com ele, e ele fala justamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre o conceito de direitos humanos, e ele fala também sobre o conceito de desumanização e coisificação, que é o foco, né, que é a parte central desse quarto bimestre. Então, nesse quarto bimestre, nós vamos focar muito nessa questão da violação dos direitos humanos, principalmente da desumanização, dos atos de desumanização, que são crimes gravíssimos. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é a humanização, ou o que é os direitos humanos, né? Esse conceito que torna as pessoas, ou considera as pessoas como humanas, de maneira universalizada. Então, é isso que nós vamos ver ao longo desse bimestre. Tem bastante conteúdo, alguns vídeos para a gente analisar também, e alguns vídeos que eu coloquei como sugestão para que vocês assistam, caso queiram, né, se aprofundar um pouco mais no tema, são 2 em específico, os 2 brasileiros, tá? Aqui um filme chamado Quanto Vale ou é por Quilo. É um filme excelente para ser trabalhado em diversas frentes de conteúdo no ensino médio. Dá para trabalhar a violência, dá para trabalhar a desigualdade social, a desumanização, nossa, dá para trabalhar infinitas coisas. E ele vai fazer um apanhado do Brasil, desde das eras coloniais ali, né, a questão da escravidão, até o momento atual em que muitas vezes a miséria ou a pobreza é tratado como um bem de consumo, principalmente um chamariz turístico para as classes mais abastadas, né, para os mais ricos. O Holocausto Brasileiro, ele já é um documentário, baseado num livro e num outro documentário, se não me engano, da década de 80 ou 70, e o nome do livro é o mesmo, né, o Holocausto Brasileiro, e esse documentário, ele fala especificamente sobre um caso que ocorreu em Barbacena, Minas Gerais, na qual tinha-se ali um sanatório, né, um hospício, popularmente chamado, na qual esse hospício ele ficou em atividade, se não me engano, desde a década de 30 até meados ali da década de 80. E esse hospício, ele foi responsável por diversas atrocidades cometidas com seres humanos. Muitas vezes, pessoas que tinham ali seus problemas mentais,
psicológicos, etc. Outros, muitas vezes, simplesmente que eram abandonados pela família, porque a família não queria cuidar, meninos de rua, mulheres divorciadas, né? Olha, nível absurdo, pessoas com drogodependência, que a família não queria cuidar ou eram degradadas pelas suas próprias famílias, pares, maridos, né? E eram jogadas ali. Crianças que eram abandonadas pelos pais ainda no berço, eram jogadas no sanatório, tratadas como loucas. E acabavam ficando loucas por conviver ali. Fora as que morriam em situações completamente degradantes, sem condição de alimentação, de vestuário, de mínimo saneamento básico, higiene pessoal, eram tratadas com eletrochoque, com medicamentos que não se tinha comprovação científica nenhuma, e isso foi provocando uma série de danos piores do que muitas delas já tinham em sua vida, em seu organismo. Então, esse documentário, O Holocausto Brasileiro, ele é excelente para a gente pensar a questão de como a sociedade lida com as pessoas diferentes, ou como a sociedade lida com os seus indesejáveis, né? E isso entra dentro do conceito de desumanização. Nas aulas a gente não vai assistir eles, né? Não teria sentido eu projetar uma aula aqui para vocês assistindo esse documentário ou esse filme. Então, o que nós vamos fazer é deixar como sugestão, né? O que eu vou fazer é deixar como sugestão para que vocês assistam no melhor momento, quando vocês acharem mais propício. Mas eu já adianto, os dois documentários, eles tratam de temas sensíveis, temas complexos, ligados à nossa história, ligados à nossa realidade social, e então talvez eles não sejam tão agradáveis de assistir como um filminho de sessão da tarde ou uma aventurinha na Netflix, mas eles são temas necessários de serem debatidos, de serem pensados. Bom, além disso, nós temos aqui a nossa atividade do bimestre. Ela está assim meio esfumaçada, meio nevoada, cinzinha, porque hoje, estou gravando esse vídeo hoje, dia 26/10, e essa atividade está programada para o dia 27/10, programada para amanhã, às 7 horas da manhã. Então, ela só vai ao ar no Classroom, para vocês terem acesso, a partir do dia 27/10, às 7 horas da manhã, ela já está disparada. Mas, como estou gravando o vídeo hoje, então eu já vou tratar sobre ela hoje, né? Então, essa atividade, ela é uma pesquisa sobre desumanização e violação dos direitos humanos, né? Vou até aqui, clicar para vocês verem. Desumanização, pesquisa sobre desumanização e violação dos direitos humanos, quarto bimestre. Tá? Conforme já mencionado, nosso tema do quarto bimestre é a desumanização e coisificação. Dois conceitos que dialogam e conflitam com o tão aclamado e mal interpretado direitos humanos. Muitas vezes mal interpretado intencionalmente por quem interpreta. Nessa atividade, divididos em grupo, máximo 5 pessoas, ou individualmente, vocês deverão pesquisar sobre os conceitos de desumanização e coisificação, bem como apontar a violação e descumprimento dos direitos humanos no Brasil e em comparação com outros países do mundo. Quais são os tópicos a serem pesquisados? A pesquisa de vocês deve conter o conceito geral de desumanização e coisificação, exemplos de desumanização e coisificação. Muitas vezes, coisificação acaba sendo sinônimo de desumanização. Em outros casos, ela é distinguida. Casos de violação dos direitos humanos no Brasil. Citar dados estatísticos. Então, milhares são os casos de violação dos direitos humanos no Brasil. Procurem pegar os dados estatísticos mais atualizados possíveis. Se vocês pegarem um dado muito desatualizado, então é porque vocês pretendem fazer uma comparação, sei lá, década de 80 com 2000, década de 90 com 2010. Aí, beleza. Agora, citar por citar um dado lá de 1930, não dá. Procurem pegar os dados estatísticos mais atualizados possíveis. Comparação do Brasil com outros países. Comparar em quê? No critério de violação dos direitos humanos. Polêmicas. Bom, tudo é polêmico, né? Um tema envolvendo direitos humanos e violação deles
tudo é polêmico. Mas às vezes você esbarrou ali em alguma notícia, em algum assunto, em alguma declaração, não sei, que é extremamente polêmico. Coloca ela. Mas não adianta só colocar. Como eu vi em alguns casos, alguns trabalhos, a pessoa simplesmente pegava um print de alguma conversa, uma declaração de algum famoso, polêmico, clicava ali, colocava e jogava. Não. Se você colocou aquilo ali porque você acha polêmico, explica o porquê que você achou polêmico. Aonde que está a polêmica nesse assunto? Ah, o fulano falou tal coisa sobre direitos humanos. Ok, por quê? O que significa isso? Aonde está a polêmica? Então, você tem que esmiuçar o seu raciocínio. Né? Seu artigo deve ser entregue digitado, devidamente formatado, nas formas textuais anteriormente passadas, e na fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, tudo isso vocês já estão claros. Incluso bibliografia consultada. Todo bimestre eu falo, coloquem a bibliografia, coloquem a bibliografia, coloquem a bibliografia. Todo bimestre aparece lá meia dúzia de coitado desavisado que não coloca a bibliografia e a nota do trabalho é comprometida. Cópias e plágios são terminantemente proibidos, incorrendo em penalização da nota ou anulação total do trabalho. Também nenhum segredo que vocês já não sabem. É um trabalho que vale 5 pontos para ser entregue numa terça-feira, dia 1º de dezembro. Ou seja, vocês têm mais de um mês para realizarem essa atividade. Procurem se organizar para não comprometerem mais ainda a rotina de vocês, para não atrasarem mais ainda, não acumularem mais coisas ainda e também não me atrasarem, tá? Bom, acredito que quando estiverem assistindo essa aula live, vocês já terão acesso pleno a essa atividade no Classroom. Qualquer dúvida, por favor, me procurem relacionado a esse trabalho ou a qualquer outra coisa. Vou parar minha apresentação. Beleza? Agora é o seguinte, vou projetar rapidamente, tá? Para a gente discutir ali a primeira página introdutória dos slides que eu passei para vocês. E aí eu vou passar um vídeo da Meteoro Brasil, do canal Meteoro Brasil, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa polêmica envolvendo direitos humanos aqui no nosso país tupiniquim. Vou projetar de novo a tela, agora com os slides. Bom, nesses slides aqui vocês irão encontrar o seguinte: direitos humanos e a desumanização. Dentre eles, nós vamos tratar do conceito geral hoje, bem brevemente, bem passando ali, só a título introdutório. Depois a gente vai falar sobre os princípios básicos dos direitos humanos, o histórico dos direitos humanos, e aí entrando um pouco mais especificamente no assunto central do bimestre, a questão da desumanização da cosificação, e até mesmo vendo ali, a título de ilustração, alguns exemplos dessas práticas tão condenáveis. Então, vamos lá. Conceito geral. Bom, os direitos humanos, eles são aqueles direitos inerentes à pessoa humana, que visam resguardar a sua integridade física e psicológica, perante seus semelhantes e perante o Estado em geral. Ou seja, os direitos humanos, eles são considerados como a parte fundamental de toda qualquer pessoa humana. O princípio básico deles é resguardar a questão da integridade física e psicológica dessas pessoas humanas em relação aos seus semelhantes e ao próprio governo, ao próprio Estado. Os direitos humanos, eles são fundamentais porque se referem às nossas necessidades básicas, conforme já mencionei. Também são universais, porque valem para todas as pessoas. Então, os direitos humanos, eles se aplicam irrestritamente a todos os seres humanos do planeta. Não existe um ser humano na qual ele não vá se aplicar. Se a pessoa ela é um ser humano, então ela possui direitos humanos. Não existe diferenciação. Ela possui, então, os direitos humanos possuem, então, um conceito chamado de universalidade, ou seja, eles são universais, eles se aplicam a todas as pessoas humanas do planeta Terra, independente de quem sejam. E, sem esses direitos, nenhum indivíduo é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da vida em sociedade. No entendimento dos próprios direitos humanos, esses direitos eles são tão básicos, tão fundamentais, que sem eles é impossível participar plenamente
e de maneira minimamente harmônica numa sociedade, qualquer sociedade que seja ela. Novamente falando, os direitos humanos são universalizados, eles se aplicam a qualquer pessoa do planeta Terra. Não importando se essa pessoa incorreu em algum tipo de crime ou prática penal. Porém, os direitos humanos também, eles possuem uma série de detalhes, de íntegros, né, no entorno dele, porque os direitos humanos eles não podem interferir numa lei que um determinado governo possua. Então, entra ali polêmicas como aborto, pena de morte, eutanásia, até mesmo suicídio, e por aí vai. Uma série de questões em que nós vamos ter que pensar e estudar, talvez em alguns detalhes, o que tiver nesse conteúdo dos slides que eu preparei para vocês. Só para ter certeza de uma coisinha. Sim. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos ficando por aqui desses slides. Tá? Eu vou parar a apresentação, porque agora eu vou projetar a tela do YouTube com o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. Bom, eu vou dar play, vou desligar minha câmera e microfone. São aproximadamente 9 minutos que eu quero expor para vocês, né? Os minutos finais, eles são, não são relevantes para o nosso debate. De qualquer forma, fica aqui o referencial da Meteoro, um canal que eu gosto, um canal que eu sigo já tem um tempo, vejo algumas coisas que eu acho interessante e sempre que possível procuro utilizar nas minhas aulas. Então vamos lá. E se o Meteoro tentasse explicar a origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Mas aí você quer transformar esse canal numa coisa de comunista. Não dá para superestimar a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Depois dos campos de concentração, depois dos mais de 70 milhões de mortos, ficou claro que se a humanidade fizesse tudo de novo e do mesmo jeito, ela corria um risco muito sério. A Organização das Nações Unidas veio para tentar unir o mundo em torno de alguns objetivos comuns a todas as nações e também para tentar dar alguma estabilidade política para um mundo que estava devastado. Fundada em 1945, a ONU afirmava já no seu primeiro documento que nascia com fé nos direitos humanos fundamentais, com o compromisso de afirmar o valor da pessoa humana e com a intenção de reconhecer que homens e mulheres devem ter direitos iguais. Era um começo, mas ainda não era o suficiente. Nos anos seguintes, os países membros da ONU se esforçaram para colocar esses conceitos em um documento próprio. Era preciso que todos os membros entrassem em um consenso sobre quais são os direitos fundamentais de todos os seres humanos. Esse consenso levou 3 anos para ser atingido. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão a ser seguido por todos os povos e todas as nações. A versão final do texto tem um preâmbulo e mais 30 artigos. Já no primeiro artigo, o texto faz questão de deixar claro que todos nascemos iguais em dignidade e em direitos. Na sequência, fica estabelecido que todos nós temos todos os direitos listados nesse documento, sem nenhuma discriminação. Direito de viver em liberdade e em segurança, sem escravidão, sem tortura, sem tratamento cruel, desumano ou degradante. Sob a proteção igualitária da lei, o que significa que ninguém, em lugar algum, pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, porque essas coisas dependem de um julgamento justo. Da mesma forma, nossas privacidades não podem ser violadas de maneira arbitrária. Temos o direito de ir e vir dentro das fronteiras de nossos países. E se formos perseguidos, nós temos o direito de buscar refúgio em outra nação.
O direito a uma nacionalidade também é garantido, assim como o direito de casar, estabelecer família e de manter propriedade. Pausa. Propriedade? Eu sempre achei que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse coisa de comunista, mas propriedade? Direitos humanos não tem nada a ver com comunismo. A gente vai falar disso lá na frente. Vamos continuar, vai? A liberdade de pensamento e a liberdade religiosa também estão listadas aqui, junto com a liberdade de opinar e de se expressar. E há ainda a liberdade de se reunir de maneira pacífica e de participar de governos, a liberdade de trabalhar e até de ter descanso e lazer. Você tem o direito de se alimentar, de se vestir e de receber cuidados médicos quando necessário. Você tem o direito de se educar e de participar da vida cultural da sua comunidade. Tudo isso já é seu por direito. Eu não sei para você, mas para mim, esse documento concebido há 70 anos é uma fonte de segurança. Mas tem quem discorde, né? Tem quem rejeite os próprios direitos. É uma tolice que nem os animais cometem. Essa arte do André Dahmer, feita para a Anistia Internacional, é uma síntese de como o Brasil lida com o assunto. Essa serigrafia que eu fiz para vocês, para a Anistia Internacional, que mostram dois animais, dois cachorros falando nós somos contra o direito dos animais, né? Eu sou contra o direito dos animais. É exatamente uma síntese disso, sabe? De você encontrar na rua pessoas que não querem uma lei que defende pessoas, assim. Direitos humanos não é defender bandido. Direitos humanos é para defender quem não cometeu crime. Quem cometeu crime é para defender policiais. É o direito à água, é o direito ao ar puro, é o direito à alimentação, a saneamento básico. Pois é, por que é que o Brasil cria tanto caso aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, hein? Parte da explicação para a força do discurso de rejeição aos direitos humanos no Brasil está na desigualdade social, que por sua vez gera altos índices de criminalidade. Os altos índices de criminalidade esbarram numa segurança pública ineficiente e numa justiça lenta. Apostar na redução da desigualdade, na melhoria da segurança e no fortalecimento da justiça seria o caminho mais racional para ter um país mais seguro. Só que a criminalidade provoca medo, e com medo a gente tem dificuldade em ser racional. Vem daí a ideia de que são os direitos humanos que estão por trás da criminalidade. Vem daí a ideia de que os direitos humanos são um instrumento na defesa dos bandidos. Essa ideia tosca e torta está fomentada no medo e tradicionalmente foi sempre usada por gente que fez carreira em cima desse medo. O bandido tem mais direito do que as nossas famílias. Hoje, quando se fala em bandido, todo mundo quer ir lá. Vamos ver como é que tá a comida dele, vamos ver como é que ele dorme, vamos lavar os pezinhos dele, vamos jogar uma ervazinha. Tadinho deles, é Páscoa, eles vão alcançar o reino do céu. Meu Deus do céu! Para de hipocrisia, Brasil! Esse tipo de discurso sempre teve muita voz no Brasil. A diferença é que em 2018 ele chegou perigosamente ao poder. Direitos humanos é o cacete! Desculpa o linguajar, presidente, não me censura não. Por que é que esse tipo de discurso chegou ao poder agora em 2018, hein? Uma explicação para esse fenômeno pode estar na obra do Dr. Nassi Mokan, um economista. Mokan argumenta que períodos de crise econômica e política representam grandes ameaças para os direitos humanos. A tese é relativamente simples. Uma sociedade vê seu padrão de vida cair drasticamente, vê seus políticos envolvidos em escândalos e vê a pobreza crescer. Diante dessa visão triste, o mais fácil é encontrar um bode expiatório. Às vezes são os imigrantes, às vezes são os membros de uma determinada etnia. Esse grupo é culpado pelo estado geral do país com a bênção de um governo que teria trabalho demais para explicar a crise aos seus governados. We found that when people feel that their economic well-being is in jeopardy, or when they feel that the economic outlook of the country is uncertain, these feelings get stronger. So therefore, it is particularly important to protect human rights and civil liberties of minorities during
economically difficult times when people feel anxiety and nervousness about economic conditions. A conclusão de Mokan é trágica e tem tudo a ver com o Brasil. Uma crise econômica pode gerar uma crise moral. It is also important for policymakers and politicians to understand that a recession, such as the Great Recession of 2008, not only increases unemployment rates and joblessness and decreases incomes, it also intensifies racist and xenophobic feelings, and this is an unfortunate and unrecognized byproduct of a recession. Uma crise moral pode explicar como alguém pode contrariar um dos artigos mais básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ainda virar presidente da República décadas depois. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Não dá para negar, esse é um dos documentos mais importantes já produzidos pela humanidade. Se não há consenso sobre o valor dos direitos humanos, é porque não há consenso sobre o valor dos seres humanos. 70 anos depois, esse texto continua tristemente à frente do seu tempo. Então, pessoal, vejam só, né, o quão polêmico é a gente falar de direitos humanos no Brasil, e essas polêmicas foram se intensificando com o passar dos anos, incluindo também com a eleição do atual presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, que uma das pilastras, né, da sua campanha era justamente essa questão da segurança pública, da violência, e também dessa polêmica e dessa má interpretação proposital dos direitos humanos. Má interpretação proposital, eu digo porque muitas vezes o que se ouve falar por parte dessas pessoas que dizem que direitos humanos é direito de bandido e coisa do tipo, direitos humanos para humanos direitos, esse monte de baboseira que muita gente vomita por aí sem critério nenhum, é porque são pessoas que nem sequer leram a Carta de Direitos Humanos, os seus princípios, desde os mais básicos, os mais simples, até os mais completos ou complexos ou considerados até de segunda geração, né, como chamam, e nem tanto vomitam esse tipo de coisa. Uma das explicações pode ser nessa questão da desigualdade social, das crises econômicas e dessas crises morais que as pessoas vivem inundadas, né, vivem aí atoladas até o pescoço. Outra coisa pode ser simplesmente um valor deturpado e sustentado, essa deturpação proposital, em você propagar um mau entendimento intencional a respeito de algo. Consequentemente, também uma mentira, ou o termo que foi popularizado recentemente é a questão da fake news, né? Ou, como eu acabei de dizer, né, um mau entendimento, uma má interpretação proposital acerca de algo, justamente para que se desmoralize esse objeto de estudo ou de entendimento. Fato é, os direitos humanos, eles são fundamentais para toda qualquer pessoa humana no Brasil, no mundo, em absolutamente qualquer lugar que se esteja. Se você é um ser humano, você possui direitos básicos, como, por exemplo, direito à vida, direito à alimentação básica, direito de ser tratado com respeito. E eu acho que isso é algo que todos vão querer, independente da classe social, da cor da pele, da religião que professe, ou qualquer outra característica que te diferencie ou individualize. Como eu já tinha mencionado, é um tema polêmico, é um tema complexo, não dá para a gente ficar escondendo ou passando pano para algumas coisas. Algumas coisas têm que ser faladas, algumas coisas têm que ser pensadas. Inclusive a realidade que nos cerca ou as pessoas que nos governam. Bom, por hoje é só. Nas próximas lives nós vamos ter aí mais conteúdos, mais coisas a serem debatidas, quem sabe outros vídeos a serem pensados também. E aí a gente vai conversando algumas coisas com um pouquinho mais de calma, porém sempre com muita polêmica. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a atividade, sobre o conteúdo falado, sobre qualquer assunto, podem me procurar, podem me chamar e a gente conversa. Beleza?
Por hoje é só, vou ficando por aqui e até a próxima live. Tchau, tchau.